Irmãos e irmãs, paz e bênção do Senhor. Estamos unidos pela fé e nessa certeza vamos iniciar esse novo encontro na presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse novo módulo, queridos irmãos e irmãs, nós vamos dar início ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. Não há dúvida de que a maior necessidade do povo católico hoje é a formação na doutrina. E por não conhecer bem a doutrina católica, nós muitas vezes vivemos a espiritualidade, uma vida de oração, participamos da Santa Missa, mas acabamos procedendo como não católico, aceitando e vivendo como, em certos casos, de maneira muito diferente o que a Igreja nos ensina, especialmente em relação à moral cristã. Muitas vezes nos deixamos enganar pelas seitas, falsas doutrinas, outras denominações cristãs, superstições e etc. Mas a Igreja, em todos os momentos, se preocupou com a formação do seu povo. Os grandes bispos e padres da Igreja, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio e Santo Irineu, e tantos outros doutores dos primeiros séculos da Igreja, eram os catequistas do povo de Deus. As suas cartas, sermões e homilias deixam claro o quanto trabalharam na formação dos fiéis. E hoje, mais do que nunca, a Igreja confia nos leigos e abre cada vez mais a porta para evangelizarmos. Então, precisamos fazer com seriedade e responsabilidade um caminhar no estudo da doutrina. Em questão de doutrina de fé, ninguém pode ensinar aquilo o que quer, o que acha certo. Não é assim. Somos obrigados a ensinar, a vivenciar o que a Igreja, o que ensina a Igreja. Ninguém é catequista, agente de pastoral, missionário por conta própria, mas é um enviado da Igreja, um enviado que recebemos do próprio Cristo, lá no nosso batismo. E sem a fidelidade a ela, sem a fidelidade à Igreja, tudo pode ser perdido. Portanto, é preciso estarmos preparados, estudar, conhecer a Igreja, a sua doutrina, a sua história, o catecismo, os documentos importantes, a liturgia, entre outros. E quanto mais conhecemos a Igreja e todo o seu tesouro que ela nos traz em seu coração, tanto mais a amamos. Santo Agostinho afirmava ser impossível amar aquilo que não se conhece. E de fato, o grande doutor da Igreja tem toda a razão ao afirmar isso, pois o amor é sempre uma decisão pelo objeto amado. Só é possível amar a Igreja Católica na medida em que se conhece o que ela afirma, o que ela ensina. Olhemos que o próprio Senhor fala pela boca do profeta Oséias. Você aí na sua casa pode abrir o livro de Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6. E ele fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu e você, que nos assiste agora, não podemos ser ignorantes na doutrina por nossa própria culpa. Ou seja, o fruto da nossa ignorância na doutrina não pode ser o fruto da preguiça ou a omissão de cada um de nós. Muitos católicos possuem os meios necessários para conhecer a doutrina da Igreja. E essa escola de formação nos ajudará a obter os meios mais seguros para conhecer a vontade de Deus. E a doutrina católica, que são o estudo
do Catecismo da Igreja, da qual novamente eu apresento para vocês aqui, que é o objeto do nosso estudo nos próximos módulos. Entre outros, é claro, a aquisição, por exemplo, a aquisição de uma boa tradução das Sagradas Escrituras, com comentários e rodapés aprovados pela Igreja, a leitura, meus irmãos, da vida e dos escritos dos santos, que são modelos concretos de vivência do Evangelho, a leitura dos documentos da Igreja, cartas e pronunciamentos dos papas. Bom, vamos então para o objeto do nosso estudo, que é o Catecismo. Mas o que vem a ser o Catecismo da Igreja Católica? Quando foi promulgado? Como estudá-lo? O Catecismo, portanto, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. O Catecismo, portanto, é um instrumento válido e legítimo da comunhão eclesial e serve como uma norma segura da comunhão eclesial e serve também como uma norma segura para o ensino da fé, da qual todos nós, batizados, somos convocados a transmitir às novas gerações. Como contexto histórico, lá no ano de 1985, o então Papa João Paulo II convocou uma Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para tratar dos frutos do Concílio Vaticano II na vida da Igreja. Muitos bispos ali manifestaram o desejo da promulgação de um novo catecismo. E no ano de 1986, o então Papa, João Paulo II, confiou a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida então pelo senhor cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, confiou a eles o encargo de preparar um projeto para o catecismo, conforme requeridos pelos padres do Sínodo lá do ano de 1985. E uma comissão de redação composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, compôs esta comissão no seu trabalho, que durou cerca de 6 anos. E no dia 11 de outubro de 1992, na Constituição Apostólica Fidei Depositum, o Papa João Paulo II promulgou o Catecismo da Igreja Católica, da qual já conhecemos. O Catecismo, então, ele é dividido em 4 partes que estão totalmente interligadas. A primeira parte, nós encontramos o tema sobre a profissão de fé. É baseada no credo, cujo objeto é o mistério cristão. Na primeira parte, começa por expor em que consiste a revelação, onde trata o tema de como Deus se dirige ao homem, a cada um de nós, e como o homem responde a Deus. Também resume os dons que Deus outorga ao homem, como autor de todo bem, como redentor e como santificador. Já na segunda parte, nós vamos encontrar a celebração do mistério cristão, que trata da Sagrada Liturgia e expõe todas as ações sagradas da liturgia da Igreja, particularmente vivenciando os 7 sacramentos. Já na terceira parte, o tema é a vida em Cristo, ou seja, é baseada no Decálogo e apresenta o agir do cristão, o agir de cada um de nós.
Ela apresenta a fé da Igreja como o fim último do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, e as bem-aventuranças e os caminhos para chegarmos a ela. Também trata, assim, do agir reto e livre do homem, com a ajuda da fé e da graça de Deus, ou seja, do agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus. E a quarta e última parte, temos o tema sobre a oração cristã. Esta oração é expressada no Pai Nosso e aborda o sentido e a importância da oração, terminando como um comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor. E meus irmãos, para um bom aproveitamento dos vídeos, dessas videoaulas, é importante que cada um de vocês reservem um dia da semana para assistirem os vídeos e estudarem o tema do Catecismo da Igreja. Será fornecido a cada vídeo a referência no Catecismo, né? E reservem pelo menos 1 hora da semana para esse estudo. Se não nos organizarmos dessa forma, nos nossos horários, podemos, infelizmente, perder o interesse pelo estudo. E para iniciarmos, então, essa nova caminhada, esse segundo módulo de estudos, proponho a cada um de vocês, aí em casa, a leitura da Constituição Apostólica do Sumo Pontífice João Paulo II, a exortação, a Constituição Apostólica Fidem Deposito, que foi promulgada para a publicação do Catecismo da Igreja Católica. E também o prólogo, O que é o prólogo? O prólogo é o texto introdutório do Catecismo da Igreja. Ele se encontra bem no início do livro impresso, ou do livro dos sites que a gente encontrarem, principalmente do Vaticano. Para quem não tem o livro impresso, temos a oportunidade de buscar na internet o texto do Catecismo. Entra lá, procurem aí nos sites de busca e busquem sobre o Catecismo da Igreja, e lá você vai encontrar ele completo. E também a leitura, como eu já disse, do prólogo. Olhem, estudem a Constituição Apostólica e a leitura do prólogo. E como é que funciona a leitura de um ponto prático para a gente entender a dinâmica, buscar alguma citação? Vocês, abrindo o Catecismo, podem notar números ao lado do Catecismo, ao lado de cada página, números em negritos. Esses números significam os parágrafos, da qual cada item, cada parágrafo aqui tem um direcionamento. Se você buscar também algum tema específico, ao final do livro impresso, nós temos também por temas. Alguma dúvida, algum tema específico que você queira procurar no Catecismo, você também pode procurar no índice ao final do livro. E como ponto prático, aí em casa, além dessas 2 atividades, para a gente já ir saboreando, se assim podemos dizer, o catecismo da nossa igreja, estude então o prólogo e a exortação apostólica, a Constituição Apostólica, da qual foi publicada o catecismo. E também, como atividade durante essa semana,
convido a cada um de vocês a abrirem também e meditarem aí em casa a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Aí em casa, pegue a sua Bíblia, no momento de reflexão, peguem e estudem essa passagem. E Jesus fala assim: Jesus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Terminamos aqui então este vídeo, este momento, e que o bom Deus confirme em cada um de nós esse desejo de sempre buscarmos a verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.